Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo aí da goleada do Palmeiras sobre o América Mineiro, 4-0 no Allianz Parque. Os gols do Verdão marcados pelo Hendrick, o Éder contra e o Flaco Lopes fez 2 gols, um aos 42 minutos e outro aos 46 minutos do segundo tempo. E o Palmeiras aumenta a sua vantagem aí na competição. Palmeiras agora com 66 pontos, 3 a mais que o segundo colocado, que é o Botafogo, com 63. Então o Palmeiras está com a mão na taça aí e tem tudo para conquistar mais um título brasileiro. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tem coisa que realmente só acontece com o Botafogo, gente. Faz o gol 51, toma o gol 52. O Palmeiras atropela o América, abre 3 pontos. E agora, se ganhar do Fluminense, é campeão. Porque tem 7 gols de vantagem para o Botafogo, que empatou o jogo, conseguiu. Então é contagem regressiva. Falta só um, não é 2 mais não, só um. E é mais um título para o Verdão, a 12ª taça do Brasileiro. Quem para esse Verdão? Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Ó o Palmeiras, ó. Tá quase com a mão na taça. Naquele jogo contra o Botafogo, da virada dos 4-3, eu falei naquele dia, hein? Jogo emblemático. É o jogo do título. Bom, de lá em diante o Botafogo não ganha mais de ninguém. E o Palmeiras tem tanta sorte, o Botafogo tem tanto azar. O Botafogo é o time mais zicado do mundo. O Botafogo fez 1-0 no finalzinho, aí o Curitiba no finalzinho empatou, o VAR analisou e deu gol. Quer dizer, o Botafogo esquece. O Palmeiras ganhou de 4-0 do América Mineiro. E olha, dependendo do que acontecer aí nos jogos aí do Atlético Mineiro, do Flamengo e do próprio Botafogo nesse fim de semana, se o Palmeiras ganhar do Fluminense, dependendo do que acontecer, o Palmeiras pode ser campeão já nesse fim de semana. E eu não acho difícil. 5 técnicos. E o Palmeiras, além de ter talvez o melhor dos técnicos, ou no mínimo o que tem o trabalho mais consistente, eu acho que é o melhor dos técnicos do futebol atual, hoje, desses todos. O técnico é tão grande que, além da personalidade, além das ideias de jogo, além de achar a maneira de jogar, os 2 jogadores que o clube gastou mais para trazer podem começar no banco e ninguém vai questionar. Ninguém vai resvalar num questionamento. O Flaco Lopes e o Arthur, não estou falando de salário, estou falando de investimento para contratar, para tirar de outros clubes. São os jogadores mais caros do elenco. Eles ficam no banco, ninguém discute, o time joga, não tem discussão dentro. O próprio Rony, o cara do tamanho, o que o Rony já construiu no Palmeiras, perdeu a vaga para o Breno Lopes e tá tudo bem. E ninguém discute. Enquanto no Botafogo, para fazer uma comparação, quando um treinador grande decide não escalar um jogador que fez um belo primeiro turno, que tem suas questões no segundo turno, dá para entender por que caiu de rendimento. Eu não imaginava que o rendimento seria igual, mas o Tiquinho caiu de rendimento. Ele deixa o cara no banco um jogo, os jogadores se juntam e deixam vazar, não sei exatamente como foi, que é preciso trocar o técnico. Ou seja, você vê como o ambiente é uma pequena diferença, reflete no dia a dia. Né? O Jean foi cirúrgico, que é isso assim, são opostos. Botafogo e Palmeiras, em tudo que aconteceu, né, em suas marcas deixadas nesse campeonato até aqui, são absolutamente opostos. Mas assim, eu acho assim que nem surpreende em relação a essa tranquilidade e autoconfiança, que é o que o Palmeiras tem, né? Aquela coisa de, beleza, tomou o gol, vamos buscar o gol. Tá com 1 a menos, vamos buscar do mesmo jeito. Perdemos um jogo? Vamos pro próximo jogo. Fomos eliminados da Libertadores? Não, depois da eliminação da Libertadores, o Palmeiras fez aquele jogo modorrento contra o Santos. Exato. E depois brigando lá embaixo, perdendo em Barueri pro Santos. Você fala, poxa, ali acabou o ano do Palmeiras. É o reflexo da eliminação, claramente. Mas assim, eu acho que essa autoconfiança que o Palmeiras tem, que a gente está falando, seja durante um jogo, seja depois de uma derrota, seja depois de uma má atuação, ela é absolutamente compreensível, né? Por tudo que esse elenco já construiu, pela confiança que esses jogadores têm no treinador, porque eu acho que eu nunca vi uma coisa assim
né? Da gente ter entrevistado... O Gustavo esteve comigo em várias das entrevistas aqui do Bola da Vez. É impressionante o quanto os caras confiam no técnico e tudo mais. Isso é normal. Eu acho que é compreensível. Mais estranho, mais anormal, é o que o Birner falou. É um elenco tão vitorioso, um elenco que poderia ser tão cheio de si, com jogadores que já conquistaram tanto, aceitarem numa boa essas trocas, aceitar ir para o banco, ninguém queria... Você nunca ouve uma discussão, você nunca ouve falar sobre uma insatisfação de o cara saiu fazendo bico, o cara ficou no banco, o cara não queria, esse daí ficou pego da vida porque o técnico chegou e escalou. Mas aí é o comando absurdo do Abel, né? Exato. E não é só isso, né? Sem dúvida. E deveria estar no banco hoje, né? Assim, isso não é inaceitável, a quantidade de jogos que ele não participa. Isso, sim, é que está tudo indo bem. O dia que não aconteceu, for um jogo contra o Boca, que nem foi, ele não estiver no banco, a casa cai. E aí a culpa, assim, é inaceitável. É muito jogo, muito jogo. E hoje nem o Sub estava presente. É o terceiro. Quase que veio mais gente de Portugal para preencher a comissão técnica. Sim, o Palmeiras perde para o Boca num recheio, foi o recheio de 6 partidas sem vitória. O pós-Boca foram 2 derrotas seguidas, mas desde a desclassificação para o Boca, são 11 partidas de Campeonato Brasileiro. E são 7 vitórias, 3 empates, 7 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O único empate foi diante do Fortaleza. Um jogo que o Palmeiras salvou muita coisa naquele empate ali. Mas eu sei que é repetitivo, mas a gente ainda vai ter que tratar isso no futebol brasileiro. É o momento em que o Palmeiras e todos os outros voltaram a disputar o Brasileiro. Não, mas tem razão. Então, assim, nós não podemos ter um campeonato marcado pela ausência dos clubes durante boa parte do Campeonato ano. de 12 E, jogos. de repente, ele vira maravilhoso, porque os clubes perceberam que o campeonato existe. Não pode ser assim. É lindo, maravilhoso, fica a última memória mesmo. Pô, que legal essa final, em cima, embaixo, no meio, do lado. O Campeonato Brasileiro é espetacular. Mas é por quê? Porque ele é abandonado, ele é lixo para a maioria durante boa parte do ano. E assim, ele é abandonado porque o calendário não favorece, a cartolagem não ajuda, ele é conduzido por amadores, mas a gente precisa debater isso. Porque você imagina um campeonato disputado, vamos pensar na parte boa, não no copo meio vazio, no copo meio cheio. Imagina um campeonato disputado com este calor que nós estamos vendo desde a primeira rodada, brigando para valer. Pra valer. E não assim, vamos ver o que acontece. Então, mas aí, se eu não tivesse o derretimento do Botafogo como teve, toda essa arrancada de 10, 12 jogos, para título, não serviria, né? Não serviria. Não serviria. Mas é que eu acho que tem... Seria um marasmo. São questões diferentes, assim. Eu acho que não dá para pôr todos os times no mesmo balaio. Por exemplo, o Abel, eu acho que ele tentou. Ele quis. Ele não desprezou o brasileiro, mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu, e é por isso, porque acho que assim, também, senão depois vira tudo elogio a todo mundo, tal, porque o time agora tá nessa situação. Mas ele também não tem o banco que você citou. Exatamente. Ele tem bancos que incomodam quem tá jogando e bancos que acomodam. E ainda assim, é isso que eu ia falar. Palmeiras não é o primeiro caso. Mais longe que os outros, né? Foi semifinal da Libertadores ainda. Então, mas o meu ponto é esse, assim, eu acho que o Abel, em nenhum momento, e aí talvez tenha a ver com uma mentalidade que a gente já falou, de pontos corridos que o europeu tem mais forte e de levar a sério esse campeonato, de considerar o campeonato principal, de certa maneira, ele tentou, mas ele não conseguiu, porque este elenco é um bom elenco, com uma categoria de base espetacular, e não fossem esses meninos, o Palmeiras não estaria onde está. A gente precisa falar do Endrick à parte, evidentemente, mas ele tentou e acho que não conseguiu, porque o seu elenco não é um elenco forte o suficiente para levar 2 competições no mesmo nível, na mesma toada. Então precisou contar com a queda do Botafogo. O Flamengo, por exemplo, para citar, acho que o Flamengo ele tinha mesmo que mudar os seus times. Ele tendo os jogadores que ele tem no banco, se ele não altera, se ele usa sempre os mesmos 11 no Brasileiro e na Copa Libertadores, ele vai criar um problema para si. Sim. Do ponto de vista da relação dos jogadores. Palmeiras do Filipão fez isso, ganhou o Campeonato Brasileiro. É a vantagem de você ter um elenco desse tamanho. Claro, você tem que usar esse elenco. Monta para usar, absurdo. Né? Só que aí o técnico não conseguiu só tem uma coisa, Calçade, que tem uma pegadinha. O maior campeonato que se disputa no continente é de longe a Libertadores. O Campeonato Brasileiro é de longe mais difícil do que a Libertadores de ser vencido hoje, não antigamente.
Hoje o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de todos. Você está no lugar do técnico, tem a instituição, tem o presidente. Se você realmente precisa, realmente, enfatizando, dividir forças. O clube olha para a Libertadores. O problema para mim é a Copa do Brasil. Tá o problema é o calendário como um todo. Isso não está na mão do treinador e às vezes nem está na mão do clube. Isso é um sistema perverso. O técnico está correto. Que comanda a coisa. Mas o Palmeiras, se for campeão, e agora, nesta quarta-feira, depois da rodada, as chances aumentaram em muito de ser campeão, vai ser um campeonato, um milagre. Por que é um milagre? Porque você pega a quantidade de jogadores contratados. Quando perde o Dudu, perde um dos titulares, perde o rumo. Ele é obrigado a colocar 2 titulares no banco para ver se melhora o time. Naquele momento melhora. Que é o Arthur e o Rony. O jogador Rony está vindo de seleção brasileira, não estou dizendo que a seleção... Eu não consigo fazer essa analogia de foi para a seleção, parou de jogar. Isso virou um lugar comum no futebol brasileiro, que é horroroso isso. Né? Seleção só faz bem, não atrapalha ninguém. Então, mas ele não é um jogador do mais... O Rony, ele é um cara super esforçado, cara vai entrar na história do Palmeiras, mas ele não é um dos maiores jogadores que o Palmeiras já vestiu a camisa do Palmeiras. A gente tem que entender isso. Melhores então, não, maiores eu acho que entra. Ele sofre... não acho que... Dessa geração? Ele sofre muito, o Palmeiras sofre muito com isso. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a goleada do Palmeiras 4-0 sobre o América Mineiro. Palmeiras 66 pontos e com a mão na taça aí do título brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.